No coração da Bretanha do século XVII, viveu um homem que parecia destinado à perdição. Pierre de Queriolé, nobre de família rica, mergulhou em vícios, crimes e blasfêmias, a ponto de ser visto como aliado do inferno. Mas aquilo que ele julgava ser sorte diabólica era, na verdade, a mão protetora da Virgem Maria. Sua história impressiona pela violência de sua vida e pela força surpreendente de sua conversão. Do abismo à santidade, as duas vidas de Pierre de Queriolé. Pierre nasceu em 14 de julho de 1602, em uma família nobre e abastada. Desde jovem mostrou um temperamento violento, cruel e rebelde, quase como se estivesse sob o domínio das trevas. Os estudos com os jesuítas não o transformaram. Certa noite, em 1622, Monsieur de Queriolé, um cavaleiro da região de Auray, foi acordado por ruídos suspeitos em seu escritório. Alguém estava arrombando o cofre onde guardava o seu dinheiro. Ele estava prestes a atirar no ladrão, quando reconheceu seu filho Pierre, que havia retornado recentemente de Rennes, onde havia concluído seus estudos. A arma caiu da mão de seu pai, e o jovem fugiu com seu saque. Seus pais nunca mais o veriam. Desde seu nascimento em 14 de julho de 1602, em uma família nobre e abastada, Pierre de Queriolé provou ser um infernal no sentido exato do termo, pois sua violência, perversidade e crueldade estão enraizadas na influência demoníaca. Jogador, desonesto, sempre com pouco dinheiro, ele pede emprestado e não devolve. Rouba de seus parentes. Delitos que culminam no arrombamento do cofre de seu pai. Quase inútil, incapaz de trabalhar sem se desviar, nem de comprar um posto de tenente no exército. Com a reputação perdida em toda a Bretanha, Pierre se lembra de ter ouvido que o grão-turco acolhia regiamente qualquer cristão disposto a apostatar de sua fé. Ele não se intimida com a ideia de se tornar um renegado, pois se torna dono de um palácio no Bósforo e de um harém de belas escravas. Com o dinheiro roubado, parte para Viena, na esperança de encontrar uma missão diplomática da Sublime Porta hospedada lá, e retornar com ela para Istambul. Mas nada sai como planejado. Ao atravessar a Alemanha com alguns companheiros aleatórios, eles são atacados por bandidos que matam os outros dois. Estranhamente, esses bandidos passam por Queriolé sem se interessar por ele, como se não o tivessem visto. Ele pensa na oração que, pronto para negar a Cristo, dirigiu sob a influência do pânico a Nossa Senhora de Liesse, cujo santuário é a primeira peregrinação mariana na França, prometendo ir para lá se ela o salvasse. Mas não mesmo. Assim que o perigo passa, Queriolé, esquecendo seu voto, continua seu caminho, obcecado por seu plano de se tornar muçulmano. Mas nada funcionará. Ele nunca chegará ao Vietnã e nem verá o menor maometano. Obstáculos constantes sendo colocados em seu caminho para impedi-lo. Ele não está surpreso. Apenas o colapso de seus sonhos de uma fortuna barata o perturba. Pelos 12 anos seguintes, Queriolé vagou pela Europa, sustentando-se de formas vergonhosas, seduzindo mulheres casadas e freiras, envolvendo-se em duelos e escândalos, devassidão e crimes, e diversas vezes escapando das represálias que sua conduta merecia. Ele atribuiu essa sorte insolente ao diabo, com quem insinuou ter feito um pacto. Em 1635, após a morte de seus pais, seguro de que não precisava mais prestar contas a eles, retornou à Bretanha para disputar a herança da família com suas irmãs. Dotado de dotes jurídicos, descobrindo que a legislação favorecia os protestantes em questões de herança, declarou-se reformado,
recuperando sua parte e tornando-se católico novamente ao descobrir maiores vantagens. Feito isso, senhor do feudo ancestral e com ouro suficiente para se candidatar ao cargo de conselheiro do parlamento da Bretanha, Queriolé usou seu poder de magistrado para envenenar as disputas e o ódio entre os litigantes, desfrutando do mal que causava. Nada o deteve. 10 anos após as aparições de Santana em 1625, a peregrinação de Querana estava a todo vapor. Pierre nunca perdeu uma oportunidade de zombar da fé, como fazia com qualquer ato de adoração. Se ele ia à missa, era para causar um escândalo e comungar sacrilegalmente, sem que ninguém ousasse repreendê-lo pessoalmente. Tão assustador ele era. Ele multiplicou suas conquistas femininas, colocou seus olhos em uma freira que ele queria seduzir e sequestrar. Naquele verão de 1635, perturbado por um trovão durante uma tempestade, para o terror de seus servos, ele disparou uma pistola para o céu, desafiando Deus a puni-lo. Naquela mesma noite, um raio atingiu o castelo e incendiou a cama onde ele dormia. Ele saiu ileso. No dia seguinte, contra todas as probabilidades, um raio atingiu seu cavalo, mas o poupou, pela segunda vez em poucas horas. Pouco depois, retornando de um encontro, ele escapa de um marido que havia sido traído, que atira nele e erra. Essa sorte louca o embriaga. Ele se diz imortal. Multiplica blasfêmias e provocações contra Deus, a ponto de muitos começarem a pensar que ele está realmente possuído. E isso é sem dúvida verdade. Pouco depois, Pierre teve um sonho terrível e muito longo, cujos detalhes parecem reais. Ele está no inferno, vê o lugar que o aguarda, as torturas eternas às quais está destinado. Ele leva esse pesadelo a sério? É mais uma piada blasfema da qual ele tem o segredo? Ele decide então se apresentar na cartucha de Auray e afirma querer fazer penitência lá. De qualquer forma, ele fica lá por um curto período, saindo mais furioso do que nunca. É para zombar da credulidade dos fanáticos e atrair a atenção do Duque de Orleans, irmão de Luís VIII, que Queriolé acompanha a delegação de parlamentares que em 1636 vai a Loudun observar os estranhos fenômenos dos quais as irmãs Ursulinas são vítimas, e que as levaram a acusar um padre da cidade de feitiçaria. O abade Grandier, condenado por esse crime, acabou na fogueira, sem que sua morte pusesse fim à epidemia de possessão dessas santas meninas. O caso das mulheres possuídas de Loudun nasceu no início das divagações da superiora, Madre Jeanne des Anges, de psique frágil, internada em um convento por ser deficiente, contra sua vontade pela família, que, encontrando um jeito de finalmente se tornar interessante, concentrou suas frustrações em Grandier, por quem se apaixonara, a ponto de transformá-lo em um corruptor e servo de Satanás. Acusações que caíram no momento certo para arruinar esse oponente do cardeal Richelieu. Mas, mesmo que no início não haja diabrura na história, algumas freiras, fingidoras conscientes ou não, acabaram caindo sob influência demoníaca. Libertá-las dela se mostrou difícil. Foi isso que interessou Queriolé, determinado a se divertir. A experiência se transformaria em sua conversão. No dia seguinte à sua chegada, ele vai aos exorcismos na igreja de Sainte-Croix, como se fosse um espetáculo. Ninguém em Loudun o conhece. E então, do momento em que entra na igreja, a mulher possuída, ou melhor, o demônio que fala através dela, o apostrofia e revela todos os seus defeitos, todas as vezes em que escapou da morte certa.
Ao final de cada história ele grita: eu estava lá, eu estava te observando para te arrastar para o inferno, e eu te teria levado embora se o seu anjo da guarda e ela não tivessem me impedido. Atordoado pelo estupor, apesar dos olhares dos que o cercam, Queriolê não nega nada. De repente ele entende a origem do qual ele tomava por sorte do diabo, e que era exatamente o oposto. Ela, como dizem os demônios que não conseguem pronunciar o seu nome, é a Santíssima Virgem Maria, pois em suas piores loucuras e torpezas, fiel não sabe por que, a uma promessa feita ainda criança à sua mãe, Queriolê todos os dias, acontecesse o que acontecesse, rezava uma Ave Maria, sem pensar e de má vontade. Mas essas palavras murmuradas por hábito, somadas às orações maternas pelo filho indigno, eram para ele uma armadura invencível. Nossa Senhora não o permitiu morrer em pecado mortal. Queriolê compreende quão verdadeiro é o piedoso adágio: com Maria ninguém está perdido. Ele cai de joelhos em lágrimas e, com a voz embargada, reconhece todos os crimes e pecados dos quais o maligno acaba de acusá-lo publicamente. E então ele faz uma confissão geral, acompanhada de uma contrição tão perfeita que no dia seguinte, ao vê-lo novamente na igreja, o demônio, forçado por Deus a fazer essa confissão, grita: aí está o cavaleiro de ontem de novo. Se ele continuar assim, subirá tão alto no céu quanto teria descido conosco no inferno. Ah, se ele soubesse! Ela colocou os braços dela na lama até os cotovelos para tirá-lo de sua imundície. E isso sob o pretexto de que ele ainda lhe conservava um pouco de devoção. E pensar que somos condenados por um único pecado. Desta vez o arrependimento de Pierre é verdadeiro. Sua conversão é definitiva. Retornando à Bretanha, ele muda de vida. Impõe penitência sobre penitência. Esforça-se para reparar os seus pecados. E doa seu castelo à igreja para que o transforme em um hospício. Apagando o passado daquele a quem o rumor público agora chama de São Queriolê, o bispo de Vannes, convencido da sinceridade de seu arrependimento, ordena ao sacerdote em 28 de março de 1637. Até sua morte, em 8 de outubro de 1660, em odor de santidade, o senhor diabólico de Queriolê, um penitente exemplar, dividirá seu tempo entre a oração, a caridade e a mortificação. Certamente os ataques demoníacos continuaram por toda a sua vida, mas em vão. Ninguém, especialmente o demônio, pode arrancar de Nossa Senhora aqueles que lhe pertencem. A vida de Pierre mostra que mesmo quando o homem se afasta por completo da luz, a graça de Deus continua a agir em silêncio. A oração, ainda que imperfeita, e a intercessão da Virgem Maria podem salvar a alma mais endurecida. Seu testemunho recorda aos fiéis que não existe destino selado pelo mal. A misericórdia divina sempre abre um caminho de volta. Com Maria, de fato, ninguém se perde. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Se esse vídeo tocou seu coração, não esqueça de deixar o like, comentar sua opinião e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a espalhar ainda mais a palavra. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus!